Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso encontro. Queria falar com você hoje, responder uma pergunta que muitas pessoas fazem. A lei já existia antes do Sinai? Quando você vai em Gênesis capítulo 39, verso 9, você vê uma coisa interessante. Quando vai falar de José, que foi cuidar da mulher de Potifar, e ela convidou José para deitar-se com ela, José fala assim, ó, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, comentaria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como que José sabia em pecar ou falar em pecado e pecaria isso contra Deus? Fazer isso contra Deus? Aqui a gente está entendendo de um adultério que estava para acontecer. E você vê nos 10 mandamentos, não adulterarás. Pecado, 1 João 3,4, é transgressão da lei. Quando você volta em Gênesis capítulo 26, verso 5 para trás ainda, você vai falar de Abraão, que fala assim no capítulo 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minhas palavras e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Idêntico ao episódio do maná, que aconteceu antes do Sinai também. Deus disse que na sexta-feira era para recolher maná em dobro, porque no sábado não ia ter. O sábado é citado pela primeira vez, a primeira palavra sábado, em Êxodo capítulo 16, verso 23. E no verso 28, o povo vai ainda mesmo desobedecer. E no verso 28 diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei guardar os meus mandados e as minhas leis? Idêntico a Gênesis capítulo 26, verso 5. Olha que interessante isso aqui. Quando você volta lá em Gênesis capítulo 4, verso 9, verso 10, você vê outra coisa interessante, bem lá no princípio. Você vê uma coisa interessante aqui, ó. Capítulo 4, 9 e 10, vai falar de Caim e Abel. E Caim tinha assassinado Abel, e Deus diz assim: disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. Está falando aqui de um assassinato que Caim tinha feito com Abel. E Deus disse que foi isso que fizesse. Quando você vai também mais para trás na Bíblia, vai falar do pai de Caim, Adão. Vai falar do povo de Israel, mas citando Adão também, diz assim, ó, Oséias capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, e eles se portaram aleviosamente contra mim. Que aliança que era essa daí? Aí você volta lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, fala assim, ó, então vos anunciou ele a sua aliança, vos prescreveu os 10 mandamentos, eu escreveu em tábuas de pedra. Olha que interessante. Você volta mais para trás ainda, em Gênesis capítulo 2, verso 2 e verso 3, você vê também lá no princípio, só tinha um casal sobre a terra, e Deus diz assim, ó, havendo Deus terminado no dia 7º toda a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Ou o 7º dia já relatado aqui na terra, e muito antes do Sinai, e muito antes da nação israelita sobre a terra. Quando você vai mais para frente ainda, você vê em João capítulo 8, verso 44, um texto muito interessante, ó. João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Falando com o povo fariseu e citando aqui Satanás, diz que Satanás foi homicida desde o princípio. Desde o princípio. Ou seja, de alguma maneira, queridos, Deus tinha colocado a lei a esse povo que não tinha ainda presenciado o Sinai, porque ele quis reeducar o povo de Deus quando saiu do Egito. Tanto que em Isaías 51, verso 7, ele diz assim, ó, ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Aí quando você vai em Romanos capítulo 2, verso 15, fala a mesma coisa, que Deus colocou a lei no coração, muitos textos na Bíblia de que coração é mente, a lei no coração do homem, chamada até lei da natureza, porque de alguma forma a pessoa que mesmo antes do Sinai, que viveu, ela sabia o que era certo e o que é errado, e pessoas que não têm contato com a Bíblia Sagrada hoje sabem o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou a lei no seu coração. Então já existia a lei, Deus só reeducou o povo. Querido, estuda a Bíblia, pense nisso.
e divulgue esse canal para a gente poder estudar com mais pessoas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.